Eu rodei, eu tava ontem, eu gravei vídeos por boa parte de Salvador ontem, gravei mais de 6 vídeos pra soltar. O que eu vi é uma cidade triste. Eu vou colocar uma coisa, Salvador está... Eu entendi Salvador como uma cidade deprimida. Triste, que está empobrecida, completamente favelizada. E quando a gente olha no detalhe, quando a gente percebe, vamos dizer, os sinais de dominação do crime em várias regiões, a gente percebe um silêncio de uma população que se adaptou a isso. As políticas públicas que outros países já testaram para resolver os problemas brasileiros já existem. É só a gente olhar o que os outros estão fazendo, copiar e tocar. A gente não faz isso, isso me desespera. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que me chama muita atenção, até falei isso aqui semana passada. Olha lá, viu? Eu tô olhando o YouTube aqui. Quando o Zé Eduardo... O Renan também tá olhando ali, ó, as frases que estão no YouTube. Eu não sei se ele tá olhando lá. Como é? Não sou fanática, mas Renan é meu candidato 2026. Aí o outro botou, o Jorge, você só vê a direita reunida com banqueiros e empresários, nunca vi a direita reunida com povão. Eu acho isso injusto com o Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro um movimento popular. Mas me diga uma coisa que me chama muita atenção, até falei aqui quando o Zé Eduardo disse que você vinha, é a história de Flávio Bolsonaro dizer que se você participar de algum debate, ele não vai. Ele tá com medo assim? É medo? É receio? O que é? Também não entendi. Ele não vai no debate. Ele não vai no debate com você. Vocês têm processos um contra o outro? Eu nunca o processei. Dizem que ele disse que ia me processar. Eu não soube se ele me processou ou não. O que eu sei é assim. Ele imaginava que ele ia no debate pegar o Lula. E o Lula, por mais que seja esperto, sempre soube jogar bem no debate, é um homem de 82 anos. E ia ficar lá falando, o cara tá cansado. É um homem de 82 anos. O Flávio e o Caiado não vão falar, desculpa, o Zema e o Caiado vão ficar ali, olha Flávio, tem uma pequena discordância com você, seus olhos verdes não estão tão bonitos hoje de manhã, sabe? E eu não, eu vou chabulengar ele. Você os tem dois, arsenal, né? Lula os dois, eu vou chabulengar os dois. Se você estivesse no debate com os dois aqui, você tem um arsenal pros dois? Ah, essa é uma delícia. Só que eu vou te falar, sem querer me achar, só de eu falar o que eu acho diante de uma câmera, da maneira ajustada, já vai gerar um contraste grande. E na hora de perguntar tanto pro Lula quanto pro Flávio, eles terão graves problemas em responder. Vai ser bem difícil eles lidarem. Bem difícil. O Flávio arregou. O Flávio entrou em contato com os emissores e foi fazer essa chantagem. De não ir pro debate? De não ir, porque ele foi dizendo assim, ó, debate pra ter relevância tem que ter eu, tem que ter o Lula. Se eu não for, não tem debate. Esse cara não tem que ir. Aparentemente, as emissoras, então não vá. Vai ficar uma cadeira vazia escrito Flávio. Ah, tá, porque eu pensei que... O Flávio não tá com esse reggae todo, mas que ele tá achando que ele tá... Não tá com esse reggae todo. O Flávio, pra vocês entenderem, ele não vence o Lula no segundo turno. Não, isso já antes do escândalo tava bem complicado. Hoje, depois do escândalo, o Flávio não vence sob nenhuma hipótese o Lula no segundo turno. Então, o Flávio não é visto mais pelo eleitor antipetista como essa força. O Flávio virou um tigre de papel. Porque a partir do momento que todo o eleitorado entender que ele não vence o Lula no segundo turno, o eleitorado vai procurar outro candidato. É isso que vai acontecer. E as emissoras de TV que antecipam esse processo já sabem disso. E no Nordeste? Vamos lá. Você falou da força do lulismo no Nordeste. Isso é claro para todo mundo saber, né? Como é que você pretende ir para cima do Lula no Nordeste? Eu estou vendo já que você já está viajando e correndo rádio, mostrando quem é você, né? Isso é importante. Eu lhe pergunto, essa força do Lula no Nordeste é imbatível? Não, eu tenho notícias muito boas para quem quer tirar o lulismo do Nordeste. O lulismo no Nordeste é uma força que cansou. Porque o Nordeste, veja só, uma coisa é a propaganda. Outra coisa é, o Nordeste se desenvolveu nos últimos 20 anos, quando comparado com o resto do Brasil? Não. Quem desenvolveu foi o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, Rondônia desenvolveram, Paraná desenvolveu. Então quando eu olho, o Brasil que desenvolveu é o Brasil mais antilulista possível. É o Brasil que fez o receituário contrário. É o Brasil do agro. E as regiões do Nordeste que mais se desenvolveram foram justamente as regiões que não estão dentro do, vamos colocar aqui, do mindset do lulismo. A região do agro, o oeste da Bahia, o sul do Maranhão, sudoeste do Piauí, o tal do Mato Piba. Mesmo em Pernambuco, você vai pegar a região de Petrolina. Petrolina, agro. São justamente, vamos dizer, lugares que não fizeram a lição de casa do PT. Então o contraste está claro. E as pessoas do Nordeste, depois de mais de 20 anos, desde que o Lula chegou ao poder em 2003, continuam migrando para outros estados. A população da Bahia está indo embora. Salvador diminuiu a população. A Bahia diminuiu a população. O modelo petista de governar não deu bom no Nordeste.
por parte das pessoas mais velhas, uma espécie de uma generosidade com o Lula, uma identificação. Isso tá claro. Eu rodei cidades pequenas no Maranhão, conversar com as pessoas mais velhas é muito difícil. Só eles olham pra mim e falam, é Lula! Eu falo, meu senhor, deixa eu explicar, é Lula! Ok. Mas o filho dele não tá assim. O filho dele tá, não, eu sou entregador, tô trabalhando, não, tá difícil, não. É mais jovem, né? Mais jovem. O cara, ó, roubaram meu celular tal dia, a violência chegou na minha cidade. A chegada do crime organizado nas cidades do interior do Nordeste, o celular permitiu, isso aqui é uma reflexão que o Lula não estava pronto. O celular e as redes sociais permitiram que aquela pessoa visse que no Brasil, não na TV, no mundo, no Brasil, outra vida é possível. Que tem gente ganhando dinheiro, tem gente vivendo melhor do que nos rincões que ele vive. Tem gente que na idade dele que não precisa de bolsa familiar. Esse cara fala, pô, mas eu não quero ter essa vida ruim aqui. E aquela pessoa fala, eu quero mais. Só que ela não consegue mais. E ela começa a olhar pra classe política enganando ela. Comprando o voto dos familiares dela. Falando assim, não, fica tranquilo, eu vou te dar um empreguinho na prefeitura. E o cara falou, mas eu quero alguma coisa, eu quero mais. Então, ele não tá tendo esse mais. Isso, mais a chegada do crime, fez com que um público, até seus 30 anos, esteja muito pistola com o PT. E é por isso que eu resolvi rodar nos lugares mais petistas possível. Pô, eu fui no Maranhão, interior do Maranhão. Lugares que o Lula faz 80%, 75%. Piauí, Ceará. É onde eu fui. Rodei interior do Ceará, eu rodei interior do Rio Grande do Norte, eu rodei Maranhão inteiro. Você sentiu que... Senti e a nossa resposta ecoou. Outra coisa, essas pessoas não viraram bolsonarista na rejeição ao Lula. Porque eles também não identificam nada no bolsonarismo. O bolsonarismo não fala nada pra eles. Sabe o que o bolsonarismo fala? Foi o que o Bolsonaro fez no final do mandato? Fica tranquilo que eu vou te dar um auxílio maior do que o Bolsa Família. É tipo, entendi, uma disputa pra ver quem paga mais. E eu tô falando, cara, eu não quero que você fique no Bolsa Família. Eu quero que você ganhe grana e eu vou matar os bandidos que estão te assaltando. O cara, tá, esse cara tem um ponto. Isso faz sentido. Por isso que o Maranhão, eu já passei de 6% no Maranhão. Importante. Tem pesquisas municipais no Maranhão me dando 9%, 11% no Maranhão. E entre os jovens eu tô passando a rapa. E vou passar a rapa em outros lugares do Nordeste. E eu tô construindo aqui o que vai me dar vitória no segundo turno, porque eu tô tirando o voto do Lula na casa do Lula. Tem uma matéria do Metrópolis que já fala, Lula está preocupado com a equipe do Lula, no caso. Sim, eu vi com isso. o crescimento do Renan dos mais jovens. Na base dele no Nordeste. Eu tá aqui é um problemaço pra ele. E é da vida, né? Agora, seria uma afronta a você, Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, lhe comparar com Pablo Marçal? Seria. Pô, cheguei aqui, Mas, velho... adorei vocês. Eu sei, cara, mas olha, foi uma terceira via que é óbvio que, olhando você, conversando com você, a gente sabe que nunca aqui não vai chegar perto. Mas ele foi uma terceira via que ele quase buscava lá, né? O que ele fez... O que você acha? O que ele fez, né? E ele tá se viabilizando agora. Não, ele não vai ser... Com essa história do áudio aí, Aécio quer voltar... sim, mas o Marçal, ele não vai Não? se recuperar no TSE. Não. Ah, tá, tem um TSE. E o partido dele, que é o União Brasil, já tá montando aquela lógica de cada estado ele apoia alguém. Tem um candidato que acaba ficando meio custoso nesse jogo. Mesmo se o Pablo recuperasse os direitos políticos, eu acho bem difícil. Ele já tá afiliado, passou o prazo pra tentar outro partido. O que ele fez? O Pablo, ele foi o primeiro a mostrar que o rei tava nu no bolsonarismo e que aquele eleitor dá pra buscar. Sim, é isso que eu tô lhe dizendo. É isso, o eleitor... O Jair ainda tava solto. Inelegível, mas solto, 2024. Sim, sim. O Pablo mostrou assim, se eu cutucar aqui direitinho, eu levo esse eleitorado todo, tá? É só mas ele fez a linha de fingir que ele era leal. Então ele, o Bolsonaro gosta de mim, eu gosto dele, eu conversei com ele ontem, tá? Fica comigo. Não, mas se ele me xingou, ele tá maluco, agora vamos lá. E ganhou o eleitorado num shot muito rápido, né? Ele foi numa tentativa muito rápida, cometeu muitas besteiras. Eu não acredito em fazer isso, porque isso é uma política de curto prazismo. Eu não vou mentir para o eleitor dele. Eu vou fazer uma coisa que é mais de longo prazo. Eu montei um partido agora, eu tenho 42 anos, eu tenho que construir um partido sólido, porque eu vou eleger deputados, e eu tenho que, no meu comportamento, gerar um espelho para que os membros do partido entendam como é que uma liderança tem que se conduzir. Então eu não posso marcializar. Eu não vou pegar, por exemplo, abandonar tudo que eu disse no passado sobre os erros do Bolsonaro, fingir que nada disso aconteceu para tentar roubar esse eleitorado na malandragem. Eu vou falar, esta é minha crítica, e você, eleitor do Bolsonaro, tem que despertar. Tem que despertar. E ninguém tem compromisso com erro. Vocês não precisam errar sempre. Eu tô propondo isso aqui, e nós poderemos vencer o Lula fazendo isso, aquilo, mas não dá pra fazer isso com o bolsonarismo. E há um processo de despertar. Agora ainda com o áudio do Flávio, e avisando ainda quem ainda tá com o Flávio. Aguardem que, para além do âmbito do Banco Master, vem mais um monte de coisa com o Flávio. Vem treta ligado ao Rio de Janeiro, secretário de Esportes. Milícia?
Não sei se vem coisas novas da milícia. Mas de Secretaria de Esportes no Rio de Janeiro, esquema de corrupção com grana em cash tá vindo, e escândalo do INSS. Ou seja, o caso do Banco Master não estava nem precificado pelo Flávio como um problema que viria. Essa foi uma novidade. E ele já tá morrendo pela novidade. Ainda tem o que o Sidônio tem na mão. O PT tem na mão um pacotaço. Não começou a campanha Não ainda. começou. Não, os caras ainda nem começaram a colocar a cara na rua em relação a isso. Exato. Na verdade, o plano do Sidônio era aguardar a proximidade da eleição para jogar o arsenal de coisas antes quer dizer, depois de qualquer possibilidade deles trocarem um candidato. Sim. Aí, Porque o candidato para eles interessante é o Flávio, o correto? Flávio, é óbvio. Flávio. O Correto. PT que é o Flávio. Que é o Flávio. E porque matar o Flávio agora é ruim pra eles. Então o que o PT tá fazendo? Sangrando. Veio esse escândalo, o PT falou, pelo amor de Deus, Agora- não mata o homem não. É, O PT o que a gente falou aqui. Não mata o homem, deixa o homem sangrar aí. Sangrar, meio tonto. Levanta eles. Eu juro pra vocês que o próprio PT deve estar dando umas vitaminas lá. Levanta, Flávio. Vai correr aí, vai fazer campanha. Não, ele vai pra ver Trump desgastado, morto lá, ele pega um avião e vai ver Trump. Não, essa Agora, do o que, que Trump, tem a ver com cara? o Trump, cara? Não, essa do Trump, ele quer fazer a velha cartada clássica do bolsonarismo de obter a validação internacional com um cara. Olha, eu posso ser um grande presidente, o Trump disse que eu sou. Ele só não sabe que no Brasil, por conta das tarifas, Trump não tá com esse reggae todo também. Meu Deus, o cara me taxou, vem aqui, pô. Né? Agora, eu queria que você falasse, eu vi também no seu Instagram, você comentando sobre aqueles 123 que morreram lá no Rio de Janeiro, lá. Aquela operação da polícia. Sim. Você achou desastrosa aquela operação da polícia do Rio de Janeiro? Você achou legal? Ou você achou como um vorcaro da vida? Ninguém toca a mão, ele tá numa cela com ar-condicionado, mas 123 soldadinhos de quinta categoria morreram ali. Qual a sua análise em cima daquilo ali? Eu vi você falar. Sim, meu sentimento com relação ao criminoso violento, ele é muito duro. Minha mãe já foi sequestrada 2 vezes. Sequestro relâmpago, falaram as maiores atrocidades dela no carro, diziam que iam fazer coisas horríveis, largaram ela no meio de uma favela na primeira vez, na segunda vez sequestraram ela e queriam sequestrar junto com meu irmão. Se eu falar o que eu gostaria de fazer com essas pessoas, ficaria ruim pro ouvinte. É ódio verdadeiro. E você se sentir como um cidadão, assim, sem ter meios de reagir a uma coisa dessas, é uma das piores sensações que tem. As pessoas têm essa mesma sensação, especialmente as pessoas mais pobres, que são as maiores vítimas do crime organizado. Essas pessoas do crime organizado submetem o brasileiro a um regime de quase escravidão, a um regime de servidão. Ele humilha as pessoas, ele impõe toque de recolher quando necessário. Houve um caso aqui na Bahia que ficou nacionalizado dos 3 funcionários da empresa de internet que foram mortos, provavelmente torturados, jogaram o corpo deles no chão. O que fazer com os membros do crime organizado? Ora, se eles quiserem se entregar pacificamente, ficarem presos por 30, 40 anos, tudo bem. Nós assim o faremos. Agora, se ele quiser lutar, não tem o que faça. O policial precisa eliminá-lo. É uma questão de lógica. E aí uma jornalista me perguntou se eu sentia prazer nisso. Ora, se num combate, porque aquelas caras decidiram combater a polícia, eles perderam, estou feliz. Como todo brasileiro tem que ficar feliz, tem que ter lado numa disputa. Nós precisamos, veja só, destruir o crime organizado e retomar os nossos territórios. Eu tava ontem, eu gravei vídeos por boa parte de Salvador ontem, gravei mais de 6 vídeos pra gente soltar. O que eu vi é uma cidade triste. Eu vou colocar uma coisa. Salvador está. Eu entendi Salvador como uma cidade deprimida. Triste, que está empobrecida, completamente favelizada. E quando a gente olha no detalhe, quando a gente percebe, vamos dizer, os sinais de dominação do crime em várias regiões, a gente percebe um silêncio de uma população que se adaptou a isso. Eu fiquei sabendo que tem mais de 15 facções em disputa aqui. Aqui é um dos lugares mais, vamos dizer, balcanizados. É um monte de facção, uma lutando contra a outra. É uma situação bizarra. O Estado vai ter que se impor de uma maneira muito dura. Qual maneira? De todas as que você possa imaginar. Desde a retomada física, imposição da lei e da ordem, destruição, prisão e, se necessário, morte, caso reajam, de todos os membros faccionados. E depois, um processo que eu chamo de desfavelização. Desfavelizar é tornar aqueles enclaves em bairros, dar para as pessoas o título de propriedade, responsabilidade para as pessoas para não refavelizarem, ou seja, refavelizou é crime inafiançável. Se o cara invadiu uma propriedade pública ou privada para fazer uma favela nova, vai preso, e muito preso, na hora, porque a gente tem que agora passar uma régua de ordem se quiser ser um país sério. Temos que levar serviços públicos, temos que abrir ruas, porque tem muita favela que é um enclave em que você pra andar anda só em beco. Tem que acabar com o beco. Tem que abrir ruas, mantém as casas que dá pra manter, ajuda as pessoas a reformar as casas, num plano nacional, mas
cria-se as ruas para tornar aquilo bairro, arboriza o bairro, leva o serviço público, faz com que haja dentro da escola pública um acompanhamento, inclusive psicológico, para os meninos, especialmente meninos sem a presença paterna, para que eles não entrem nunca mais no crime, porque a mão de obra pro crime é sempre um menino que não teve a presença do pai, pobre, que tem um desempenho escolar baixo. A gente já sabe, estudos internacionais mostram isso, a gente tem que acompanhar esse menino para ele, né, se direcionar para um trabalho e não ser levado ao crime, e com base nisso você resolve no longo prazo. As operações no Rio, que só são uma operação, realmente, elas viram enxugar gelo. Não serve pra nada. Bom, eu tô com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República,